Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Ale Matos. Vamos para mais um encontro. Hoje eu separei um material um pouquinho diferente do que vocês estão habituados. É um material que eu separei por blocos, visando justamente o que? Vem comigo, vou mostrar para vocês. Eu quero trabalhar, a ideia de trabalhar com as competências e as habilidades. Uma dificuldade que nós, professores, muitas vezes nos deparamos é de conseguir enxergar os conteúdos justamente dentro, as competências e habilidades distribuídas em cada conteúdo. Então o que eu fiz? Eu preparei um material, inclusive esse material já está liberado para vocês, com todas as competências, todas as habilidades, e vai ter cada conteúdozinho do ensino médio todinho, da primeira série até a terceira série do médio, divididos para vocês lá, tá? Onde que você vai encontrar esse material? Entra no site alenumeros.com.br, lá vai ter todo o materialzinho, tudo que eu for criando, eu vou colocando lá para vocês, é de forma gratuita, tá? A ideia é justamente o quê? É facilitar, que você não perca tanto tempo para produzir seu material, para produzir sua aula, sua avaliação, seus testes. Então, separei essa aulinha aqui, ela vai estar separada como bloco 1, mas vão ter mais duas gravações para vocês, que vai ser o bloco 2 e o bloco 3. O que eu me preocupei? Eu falei, poxa, deixa eu pensar o seguinte, da primeira até a terceira série, a gente tem as 5 competências para trabalhar. Tranquilo? Com as habilidades todinhas da BNCC. Eu separei o primeiro conteúdo que vou trabalhar gráficos. Por que eu escolhi gráficos? Porque é um conteúdo simples, que eu não vou estar exigindo tanto pré-requisito do meu aluno. Então, para começar com que ele já fique, que seja uma aula agradável, que ele participe, que ele sinta-se, poxa, a matemática não é difícil, que eu já estimule ele a participar, eu escolhi esse tema. Então, a parte de gráficos, eu fui lá e olhei quais eram as competências e habilidades de primeira até a terceira série. E aí eu selecionei a competência 1 e a competência 3, tá? E aí tem as habilidades 2 e 4. Alguns de vocês podem estar olhando e falando assim, esse código que está aí, que está aparecendo, é M13, MAT 102. De repente tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade, não está com tanta facilidade. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, porque não custa nada, mas também já separei o material, já está prontinho lá para vocês, explicando tudo isso aqui, tá? O que é o EM? É justamente o ensino médio. Beleza? Então, a parte do ensino médio que vai de quê? Da primeira à terceira série. Por isso tem que ser 13 aqui ao lado. Por que está MAT? Porque a área de conhecimento é matemática e suas tecnologias. Aí vem o 102. O 1, gente, o primeiro algarismo sempre vai ser justamente a competência. Em seguida vai ser o quê? A habilidade. Tranquilo? Então eu estou trabalhando o ensino médio, da primeira até a terceira série. Que componente, na verdade, que área de conhecimento? Matemática. Qual é a competência? 1 e qual é a habilidade? 2. Cada habilidade, cada competência vai lá, vai estar no material discriminadinho para vocês, tá? Para vocês prepararem as próximas de vocês, beleza? Então, a minha primeira competência 1 e competência 3 que eu vou trabalhar, tá aqui, ó. Qual é a expectativa que eu estou tendo, quando eu separei essa aula, qual é a expectativa que eu tenho de aprendizagem do meu aluno? Que ele saiba, seja capaz, de resolver problemas que estão envolvendo o quê? Informações que vêm através de tabelas e gráficos, que ele saiba interpretar um gráfico, que eles saibam verificar se aquele gráfico ele já realmente traz toda a informação para mim. Se ele é um gráfico que tem tudo que eu preciso, Tem a fonte, tem o título, tem os eixos, se está tudo discriminadinho. Então a ideia é que ele perceba, beleza? O que vem a ser, assim, só para a gente lembrar que não custa nada, A competência 1. A competência 1, gente, eu falo assim que é a competência mais geralzona. É a competência que o aluno tem que ter, na verdade, ele vai se deparar com as situações. Então ele vai ter o primeiro contato e vai ver os conceitos matemáticos ali. O que vem a ser a competência 2? É ele ser capaz de ser, a gente fala assim, o agente ativo, o famoso protagonista. Então ele vai se deparar com aquilo ali e ele vai ter que ter uma atitude diante daquilo. E a competência 3 que eu escolhi aqui é justamente o quê? A resolução. Então ele vai resolver aquela situação, problema que eu estou propondo, usando o quê? A competência 1 e 2. Os conceitos matemáticos, tudo que ele já sabe de matemática, as ferramentas que ele já tem, e aí ele vai agir de uma forma protagonista. Então, só para você lembrar, tá? Caso você não lembrasse o que era competência 1, 2 e 3, só para dar uma luz aqui para vocês. Depois eu vou gravar outra aulinha para vocês, a gente vai ter um outro encontro, que é o bloco 2 e o bloco 3, que eu selecionei outros 2 conteúdos, tá? Vamos lá? Vem comigo. Eu vou propor para os meninos da seguinte forma, que eu sugiro para vocês também, Essa aula eu achei bem bacana, já funcionou, vocês vão gostar. Eu peço que eles dividam entre duplas e trios, de acordo com a quantidade de alunos que eu tiver em sala, na sua realidade, faça duplas e trios, para não deixar um grupo muito grande não. E aí eu vou começar a perguntar para eles,
galerinha, o que vocês entendem de gráfico? Gráfico serve para quê na vida? Aí eles começam já a falar, poxa, eu vejo gráfico muito, quando é época eleitoral, professora, aparecem vários gráficos. Quando eu estou vendo uma revista, né, aí aparece também muitos gráficos lá, falando de produção de soja, de produção agrícola. Então, quando você vai olhando revista, jornal, internet, toda hora aparece um gráfico. Né? Às vezes você está no elevador, está descendo o elevador, aí tem, né, aquelas notificaçõezinhas que aparecem naquela telinha lá, então as propagandas, direto aparece gráfico. E aí você vai jogar isso para eles. Né? Será que vocês são, né? O que te traz o gráfico? Qual a informação que o gráfico te traz? Quais são os elementos que o gráfico precisa apresentar? Deixa eles em duplas, trios e peço que eles comecem, né, cada um no seu caderninho, a registrar essas ideias. Para que serve um gráfico? Quais os tipos de gráfico que eles já conhecem, que já viram na vida? Porque você está trabalhando no ensino médio, então eles vêm desde pequenininho, desde o 5º aninho, 6º aninho, eles já tiveram contato com gráficos. Desde lá de trás eles já começaram a trabalhar com a parte estatística. Então eles já viram toda a parte gráfica, começaram a ver as grandezas, né, e começaram a ver, na verdade, quais eram a ideia de moda, média e mediana, que vai ser uma outra aula que a gente vai trabalhar também. Então a gente vai dar continuidade a isso aqui. Beleza? Deixa que eles registrem lá quais são os tipos de gráficos, para que eles acham que servem, qual é a minha expectativa, né? Qual é a nossa expectativa, né, como professor. Que eles cheguem à seguinte conclusão entre eles, né? Que o gráfico ele nada mais é do que um facilitador. Então, para ele ler uma informação, às vezes é muito mais prático, né, olhando para o gráfico. Então, a ideia é que eles, entre eles, discutem e falam, não, professor, é a leitura, é para eu compreender de uma forma mais fácil, mais prazerosa, mais agradável, uma informação. Né? Um fenômeno que a gente fala que tem que ser o quê? Mensurável, né? Para que ele possa representar alguma quantidade ali. Essa é a ideia, tá? Aí você vai propor para eles. Né? Qual foi a ideia aqui? Eu tinha que cutucar lá nas minhas habilidades, né, na minha expectativa de aprendizagem, eu não falei que era justamente eles verificarem o que era essencial no gráfico. Aí eu jogo esse gráfico para eles. Vai ter, de repente, algum colega agora, né, que vai falar assim, poxa, mas eu não tenho como projetar. Não tem problema. Se você não tem como projetar isso aqui, você pode levar ele impresso. Né? Então você leva esse materialzinho aqui, esse gráfico impresso, e separa nos grupinhos e entrega para cada grupinho, tá? Para que eles possam analisar. E aí você pede para eles, olha, olhando para esse gráfico, quais são as informações que você consegue retirar dele? Deixa eles discutirem ali, 3, 5 minutinhos entre eles. E começa a circular e observar. Você vai começar a escutar um monte de coisa, eles falam assim, não dá para perceber nada, porque nem título tem, eu não sei nem de que se trata esse gráfico. Essa é a ideia, tá? Então eles começarem a registrar, você fala assim, gente, o que vocês estiverem sentindo falta aí, já vai registrando. Então eles já vão começar, ó, quando você vai circulando, você vai percebendo. Professor, não tem título, não sei nem de que é. Tem a fonte aqui que está escrito autor. Tá, beleza. Aí eles se perguntam, né? Tá, e o que significa o 25? O que significa o 50? Aí vai ter aquele aluno que fala assim, ah, lembra? Os eixos. Então tem o meu eixo aqui, ó. O meu eixo horizontal, que a gente costuma chamar de eixo X. Tem o meu eixo vertical, que a gente costuma chamar de eixo Y. Beleza? Aí vai ter uns que vão falar assim, eita, é o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Aí você já começa a perceber conhecimentos que eles têm, né? Pré-requisitos que eles já estão trazendo na bagagem deles, as ferramentas deles. E aí eles começam, beleza, o que significa o eixo horizontal, o eixo vertical, das abscissas, das ordenadas? Aí eles começam a debater, não dá para saber o que é. Ah, pode ser o que? Número de pessoas, pode ser o que? Percentual, pode ter várias coisas. Eles não sabem nem sobre o que trata. Peça a eles que registrem. Então eles vão registrar o que está faltando. E aí você fala, beleza, vocês conseguiram tirar alguma informação? Eles falam, não, professora, deixa quieto, guarda aí. Então agora vamos passar para um outro exemplo. Vamos ver se vai melhorar um pouquinho, vem comigo, vamos todo mundo embarcar nessa. Aí você apresenta essa questãozinha aqui para eles. Uma questão do Enem. Primeiro, quando eles já olham o Enem, já falam, nossa, Enem, tranquilo, eles já vão perceber. Questões do Enem, gente, a gente tem vários níveis, né? E você sabe que tem as habilidades que são cobradas dentro do Enem ali, específicas. O Enem costuma sempre trazer dentro da questão, né, um conhecimento novo para o menino. Então você pede para que eles leiam essa questão. Dá ali 5 minutinhos para ele, não se intromete, deixa que eles discutam entre eles. Dica que eu dou, né? Eu peço que cada um resolva sozinho primeiro, mesmo estando em dupla e trio, mas cada um registre no seu caderno, para depois discutir entre eles. Tá? Por quê? Porque aí o aluno ele tem que ter o tempo dele. Né? Porque muitas vezes um é mais acelerado que o outro, um de repente tem uma habilidade maior, né, do que o outro em matemática, então para não interferir,
né? Para que ele consiga até perceber assim, poxa, eu não sei nem ler isso aqui. Então, para você já conseguir detectar esses alunos. Então, vai circulando e vai percebendo. Deu um tempinho, deu lá os 5 minutinhos. E aí propõe para eles, gente, e aí? Conseguiram resolver? Conseguiram entender? Primeira pergunta que eu gosto de fazer para eles é assim, o que eles entenderam desse texto? Né? O que diz essa questão? Aí eles começam, é taxa de urbanização. Aí uns falam, o que é isso? O que é taxa de urbanização? Você pode até propor, gente, pega aí o celular, rapidinho, bota aí, taxa de urbanização. É um conceito novo para eles, né? É uma taxa específica? É para cada município. Aí vamos ler. Aí você pode pedir para que algum leia, né? De repente, pedir para que eles participem. Aí leram. Beleza. Aí leu e chegou à seguinte conclusão. Você começou a questionar eles, eles chegaram à seguinte conclusão. Professor, a gente entendeu que existe uma taxa, que essa taxa, né, de cada município, ela é dada por uma razão. Aqui você já cutuca eles, porque você vai escutar a gente falando fração e vai escutar a maioria falando razão, que está ali no texto. Professora, a razão é a mesma coisa que fração. Guarda essa informação aí. Você vai cutucar eles lá. Aí ele fala que é a razão entre a população urbana e a população total. Olha lá, aqui está a população urbana. Aqui está a população rural. O que é a população total? Ele fala, é a rural mais a urbana. Então você já sabe que vai ser uma razão. Beleza? Entre duas grandezas. A grandeza população, vou botar PU, né, para botar que é urbana, e vou botar aqui, PT, para dizer que é total. Aí você continua, o menino continua lendo para você. Os gráficos apresentam essas duas populações, urbana e rural, e os 5 municípios. Repara, ele está te informando o que significa esse eixo das abscissas agora. Ele está falando que é o 1, 2, 3, 4, 5, não, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o quê? Municípios. Tranquilo? E aí ele fala para você que isso aqui, o seu eixo das ordenadas, o seu eixo Y, é o quê? É a quantidade. Tranquilo? Então, olha a diferença desse gráfico, desses gráficos, aqui ele te dá as informações. Então, você tem como tirar conclusões a partir desse gráfico. Belezinha? Aí o que você vai pedir? Que eles façam, que eles resolvam. Você já deu tempo para eles resolverem, aí você pede, né? Para cada grupinho, fala, gente, e aí, fala para mim, o que você encontrou dessa primeira razão? Então, vamos chamar de R1, como sendo justamente do município 1. Aí ele vai falar, professor, eu peguei assim, o total do município 1 vai ter que ser o rural com o urbano. Então, 8 mais 4, 12. Aí ele vai lá e registrou, 12 mil é o total. Aí a população urbana quanto é? 8 mil. Aí ele apresentou assim. Já o grupo 2 já chegou assim, professora, eu já saí fazendo isso aqui, simplificando. Perfeito. Tem grupo que já vai olhar e falar assim, professora, tá tudo em milhar, então já nem coloquei 8 mil, 12 mil, coloquei 8 e 12. Vai ter o grupo mais esperto que vai falar assim, prof, a gente aprendeu lá no 6º ano frações equivalentes. Eu já posso simplificar isso aqui logo? Pode. Se eu simplificar em cima e embaixo por 4, vai dar quanto? 2/3. Deixa guardado aí. Beleza? Aí o outro coleguinha vai apresentar o grupo dele lá, prof, a razão 2, quando eu fui fazer a razão 2, 8 mil mais 10 mil, vamos fazer aqui só para não tomar o tempo de vocês, 18 mil e aqui, os 10 mil. Beleza? Aí você simplificou de novo, aí ele simplificou de novo por 2, prof, já cheguei que esse aqui era 5 nonos, deixa guardado. Vamos fazer agora o R3, Quando vai fazer o R3, mesma coisa, mesmo raciocínio, Aqui era 11, né? Então vai dar 16, aqui embaixo, e ali em cima, quanto que é? 11. 11 mil. Beleza? Simplificou, simplificou. Prof, agora não deu, Exatamente, esse aqui não deu para simplificar mais nada. Aí vai pro R4, bora lá. R4, só pra gente acabar aqui rapidinho. E o meu R5. No meu R4, segue comigo. 10 mil com 18 mil. Os 28 mil, aqui em cima 18 mil, quem já tinha feito mais rápido, né? Por 2 dá 9 e aqui vai dar 14. E o último de todos aqui, que vai ser os 12 mil mais, quanto? 17. Então vai dar 29 e lá em cima 17. Tudo bem? Simplifiquei, simplifiquei e travei aqui, ficou 17 sobre 29. Aí vem a pergunta para eles. Tá. Eu sei que a maior razão, aqui deu a maior razão aqui, vai informar justamente qual vai ser o município que vai receber essa taxa extra. O que você vai perguntar para eles? Como que eles fizeram isso?
Como que você acha que eles fizeram isso? Eles ficaram só olhando, tentaram achar de repente o denominador comum? Pior que pode ter aluno que tenha pensado assim. Tá? Pensado assim, professor, eu pensei no MMC aqui de todos e pensei assim, qual seria, né, o valor que serviria para todos? Porque aí eu só comparo, na verdade, o que? Os numeradores. Pode ser. Mas será que é o jeito mais, né, inteligente para fazer, por exemplo, uma prova do Enem? Aí uns vão falar assim, não, prof, eu fui e comecei a fazer a divisão mesmo, fui na tora, ó. 2 dividido por 3, aí eu deu 0,6, aí 6, eu parei, prof, 66, aí depois 5 nonos, dividi também, aí já deu 0,5 e alguma coisa. Aí depois dividiu 11, 16 avos, prof, você vai pegando com eles, ó. Aí vai falar que deu 0,68, aí o quarto ele vai dizer que deu 0,64 e o último de todos deu 0,5, sei lá, 5,8. O maior, gente, por que você teve que fazer todos, né? Porque olha só, muitos ficaram entre o 0 e 6. O 0,5 você já desprezou, eles já desprezaram. Só que eles tiveram que fazer até o final, por quê? Um dava 0,666, 0,64, 0,68. Ele tinha que chegar à conclusão que era qual? O terceiro. Beleza? Essa era a ideia da questão. Mostrar essa questão em relação a essa aqui, ó, é você pedir para eles, gente, lembra que eu pedi para vocês registrarem? Completa então, ó. O que vocês perceberam que tem nessa aqui? Né? O que o gráfico precisa realmente para que me traga as informações, que seja possível retirar a informação dele. Propõe isso para eles. E aí lembra que eu falei, quando você escutou um aluno falando razão e fração como sendo a mesma coisa, cutuca eles, volta lá, fala, gente, vamos voltar lá para o sexto aninho. Quando você estuda a razão na verdade é uma comparação entre duas grandezas, entre duas medidas. A fração é um valor numérico só, um terço, um quinto, você não está comparando grandezas. Beleza? Então mostrem para eles, reforcem com eles essa diferença. Tranquilinho? Numa boa? Parou aí? Não. Eles já sentiram o que era necessário para ter um gráfico. Então, beleza. Uma das expectativas que eu tinha lá já foi atingida. Aí agora, outra expectativa, que eles saibam fazer a leitura do meu gráfico por completo dentro de uma situação problema. Então eu estou usando a competência 1, competência 2 e a competência 3. Beleza? Ele tem que usar as ferramentas que ele tem da matemática. Ele tem que agir como protagonista, então ele vai por si só, ele e o coleguinha, ele e a dupla, beleza? Tentar resolver essa questão. Dou um tempinho de novo, peguei outra questãozinha do Enem, aí peço que eles leiam. Eles leram, chegaram à seguinte conclusão, prof, eu nem sabia que o isopor todo ele era 100% reciclado. Falei, tá vendo? Questões do Enem, ela costuma trazer sempre no texto, que eles reclamam, que é muito texto, né? Eles costumam, pô, professor, são 45 questões. Nossa, pra gente ler todos os textos, porque toda questão do Enem tem textinho, tem, mas sempre tem uma informação. Sempre, não é um texto por si só, não é um texto perdido, não, é sempre um conteúdo enriquecedor para eles. Então ele leu, descobriu o seguinte, ó, que o gráfico mostra a quantidade de isopor em tonelada. Eu sempre peço para ele, gente, já vai registrando o que são as unidades que ele está utilizando aí. Então o gráfico está representando a quantidade de isopor em tonelada, então isso aqui, ó, tá tudo em toneladas, beleza? Que foi reciclado no Brasil nos anos de 2007, 2008 e 2009. Então vocês estão percebendo que o meu eixo horizontal está representando justamente o quê? Ano. Concorda? Aí alguns vão falar, professora, pois é, ele nem colocou ali no eixo. Exatamente, vamos completar. Belezinha? Tá no texto, você já sabe. Aí ele continua. Ele fala o seguinte, que essa quantidade de 2008 para 2009... repita-se ano a ano de 2009 até 2013. Então vai ter um aumento, vai ter uma quantidade, ó, de 2008 para 2009. Eles vão falar para vocês, chegou, aumentou quanto? 1.200, beleza? Aí depois que ele fez isso, ele fala assim, professor, mas ele falou que daí em diante vai aumentar essa mesma quantidade. Ele vai continuar aumentando isso aí. O que você vai perceber? Muitos alunos, muitos, vão fazer em forma de tabela. Isso é legal, tá? Para você perceber como que cada um está lidando com a informação. Vai ter uns que vão fazer de cabeça, vão somando e vão fazer de cabeça. Vão ter outros que vão registrar com forma de tabela. Vai ter aluno que, por incrível que pareça, vai pensar em PA, progressão aritmética. O aluno que já passou da primeira série, que já estudou progressão, vai pensar em PA, por incrível que pareça, tá? Porque ele vai botar assim, ó, 2008, aí ele vai botar 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Aí você pensa, ele vai continuar? Ele não vai continuar. Por quê? Olha a leitura. Até 2013 vai ter esse crescimento. Beleza? De 1.200 e 1.200.
A partir daí, ele fala que os próximos 10 anos vai se manter essa mesma quantidade. Então não vai ter mais aumento. Então os que começaram a montar a tabela, montaram assim, ó, olhando para o gráfico, ele retira do gráfico, ó, 7.200. Olhando para o gráfico, ele tira 8.400. E aí ele vai somando. 9.600 e vai preenchendo. 10.800, aí depois vem 12, aí mais 1.200, 13.200. Por quê? Porque quando chegar em 2023, adivinha quanto vai ter? 13.200, de acordo com a informação do texto. Então o menino ele vai se deparar com o gráfico, ele tem que saber fazer a interpretação gráfica associada ao texto, a informação que está contida no texto. Beleza? Então estamos trabalhando isso com eles. Olha a pergunta que simples, gente. Qual é a quantidade prevista para a reciclagem desse isopor em tonelada para o ano de 2020? Aí eles vão falar, professora, eu nem fiz até o final, fiz só até 2023. Por quê? Porque 2020, gente, não está justamente entre 2013 e 2023. Eles concluíram isso. E aí você pergunta para eles, o que vocês acharam dessa questão? Eles vão falar que é very easy. Tá? Então, é uma questão considerada fácil. E aí você já até introduz aquela ideia, né, para eles. Gente, a prova do Enem, se você errar a questão fácil e acertar a questão difícil, é pior para você do que o coleguinha que acertou todas as fáceis e errou a difícil. Tá? A gente sempre mostra isso para eles, né? O formato de correção é diferente. Beleza? Vai propor, vamos lá, continuando a aprendizagem. Repara, lá no meu primeiro slide que eu compartilhei com vocês, eu compartilhei com as competências e com as habilidades e com a expectativa de aprendizagem. Custa nada, eu vou voltar lá rapidinho, para vocês virem comigo. Olha aqui na expectativa de aprendizagem. Eu pedi que eles soubessem, né, interpretar diferentes tipos de gráficos. Então, a ideia é que ele não seja só o histograma, o gráfico de barras, não. Que, além desses, ele consiga interpretar todos os possíveis que eu vou mostrar aqui. Claro que eu não vou fazer todos com eles, né, numa aula só, tá? Selecionei só alguns aqui, ó. Venho para esse aqui. Aí eu falo para eles, e agora, galerinha? Olhando para essa questão, aí eu dou um tempinho para eles. Eles já acham estranho. Nossa, agora o professor veio na forma de tabela. Aí eu, na forma de tabela, a linha é grau de instrução, a segunda linha é número de funcionários. Olha só, ele já tem que começar a interpretar uma tabela. As colunas, professor, está ali, ó, ensino fundamental, aí tem 125 funcionários, ensino médio 50, ensino superior 25. Eu quero que eles registrem essa questãozinha, que eles verifiquem qual desses gráficos aí melhor representa a situação. Aí você começa a escutar eles falando, nossa, para montar esse gráfico, eu lembro lá no 5º ano, 6º aninho, era o famoso gráfico de pizza, também chamado gráfico de setores. A gente tinha que imaginar que a pizza era 100%. Aí vai ter aluno que já vai falar assim, prof, já sei. Já sei. O mais espertinho vai começar pegando 25. Por quê? Porque ele vai pensar, eu quero fazer menos conta. E eu só tenho, é uma questão de alternativas. Então eu quero gastar menos tempo para fazer. Aí ele vai falar assim, professora, eu vou descobrir quantos funcionários tem ao todo. Beleza, deixa eles fazendo as continhas. 125, 175, 200. Aí ele vai pensar assim, calma aí, 25 e 200, vai ter o aluno que vai fazer de cabeça, direto. Ah, professora, 25 em relação a 200, ou seja, qual é a razão que existe? 25 em relação a 200. Vai ter o aluno que vai fazer assim, não, prof, eu gosto muito de assim, ó, 200 equivale a 100%. Regrinha de 3. Então, 25 equivale a quanto? Não tem problema. Todos estão certinhos, tá? Um vai fazer mais rápido e outro um pouquinho mais devagar. Vai ter um que vai fazer assim, ó, 200 vezes x, que é igual a 25 vezes 100. Ainda vai levar mais, né? Vai estender mais ainda. Aí você cutuca ele, gente, tenta sempre reduzir o número de continhas para fazer. Por quê? Você não vai ter calculadora. Enem você não tem prova. A prova do Enem você não tem calculadora disponível. Então você tem que evitar aumentar as contas. Você tem que tentar sempre o quê? Diminuir. Ah, prof, agora ficou legal, ó. 25 dividido por 2, se fosse 24 dava 12. Então 12,5. Não é percentual? 12,5%. Vai ter gente que vai começar daqui, ó. E aí vai fazer esse para depois chegar nesse. Repara, gente, 12,5%. Ensina eles a fazer prova, ó. Olha para o gráfico, tem algum valor em algum outro gráfico que seja referente a 12,5% do ensino superior? Não tem.
Então é uma questão que ele não tem que levar nem 2 minutinhos para fazer. Se ele for começar daqui, ó, ele vai levar mais tempo. Ele vai fazer continha para chegar no último e falar assim, nossa, não precisava, ó, era só pegar o 12,5. Beleza? Então, nessa questão, o que eu fiz questão de mostrar para eles? Um outro tipo de gráfico, mostrar para eles, retomar a ideia da razão, da proporção, né, do percentual. Então, o menino que já fez direto, ó, já simplificou aqui por 25, já foi direitinho. Matou a questão de primeira. O que eu vou fazer para fechar a aula? Então, eu queria trabalhar esses tópicos, queria cutucar eles, sentir como que eles estavam, fazer com que eles se sentissem realmente ativos e protagonistas na minha aula. Então, pedir que eles viessem no quadro. Você vai propondo, né? Vai propondo, de repente, eles interagirem entre os grupos, né? Entre as duplas, entre os trios. E aí depois você propõe o seguinte, gente, agora eu quero vocês. Cada um sozinho vai fazer essa atividade. Se tiver tempo, né? Se deu tempo na tua aula, deixa eles terminarem na aula. Se você verificar que não vai dar tempo, deixa eles começarem e terminarem para casa. E na aula seguinte você propõe o quê? Que eles venham ao quadro e que eles participem e apresentem a solução, como se eles estivessem dando uma aula para você. Beleza? Todo esse material, tá? Todo o material que eu preparo para vocês, sempre vai estar lá nos nossos canais, alenumros.com.br, então pode seguir no YouTube, no Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter. Aproveite os materiais, tá? É só para facilitar o teu trabalho. Beleza? Um beijo grande e até a próxima.